dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez assistindo mais um Cristocast, me dando o privilégio da sua companhia, dessa vez no primeiro episódio especial do Mês das Mães. E eu tenho uma surpresa da minha convidada especial, que eu vou já apresentar, que eu conheço como ninguém. E eu já proibi essa pessoa de contar as minhas histórias, senão não vem mais para cá no Cristocast. E como nós estamos no mês comemorativo do Dia das Mães, eu trouxe a minha mãe. Dona Isabel Amazonas, bem-vinda ao Cristocast. Muito obrigada, é uma alegria, uma bênção estar hoje aqui no Cristocast, que é um programa todo voltado a Deus, né? A receber e a disseminar a graça de Deus. E eu sei principalmente o quanto ele é importante para minha filha, a jornalista Andréa Amazonas. Não é a primeira vez que eu sou entrevistada por ela, é a segunda. A primeira vez, ela era estudante de jornalismo, lá no estúdio da Universidade Federal do Pará. Isso. E ela me convidou para falar sobre educação. E tanto tempo se passou, tantas coisas aconteceram, a nossa vida seguiu, ela seguiu fiel à vocação dela, desde os seus 20 e poucos anos de idade, e hoje eu estou assim, muito, muito feliz, muito agradecida a Deus de estar aqui vendo a Andréa profissional no auge da carreira dela, não é uma bênção. Me sinto extremamente abençoada e grata pelo convite e pela oportunidade de vida que Deus está me dando, de ver a menina, a mãe, a profissional, a mulher de sucesso, a mulher do bem que se tornou a minha filha. Já viram que esse episódio vai ser difícil, né? Então, eu que sou uma mulher muito corajosa, vim preparada com meu lencinho, porque não vai ser fácil hoje. Mas, corajosa que sou, vamos tentar terminar o programa com uma conversa muito abençoada para vocês. Eu já contei várias vezes aqui, vários trechinhos da minha vida, né? Compartilhei com vocês como testemunho, junto com outros convidados. Aqui e ali eu sempre falo um pouquinho da minha filha, da minha mãe, e hoje eu tenho aqui o prazer de trazer minha mãe. Queria muito que ela estivesse aqui, fiquei enrolando desde o início para esperar esse dia especial do mês comemorativo. E estamos as duas bem nervosas, como se fosse o primeiro Cristocast que eu gravei, mas tenho certeza que Deus vai estar aqui presente e o Espírito Santo vai se fazer presente para que a gente seja canal de mensagem de Deus para as pessoas. Obrigada, mãe, e a senhora tem que dar um recadinho ali naquela câmera. Ah, eu sei o que é isso. Eu gostaria de convidar a todos para acompanhar este programa e, como precisa ser feito, né, marcar a sua presença também neste programa, dando um like. Isso. E compartilhando. Dê um like e compartilhe este programa com os seus amigos, com as pessoas que, como nós, procuram estar sempre perto, sentindo a presença de Deus e trabalhando pela obra de Deus. Compartilhe e dê o like. Isso mesmo. A parte mais difícil foi essa. Então, agora a gente vai seguir na parte fácil, que é falar de Deus. Eu queria muito... Eu já falei também sobre a vovó, já falei bastante, assim. Acho que as pessoas até têm uma noção da minha própria história, né? Eu recebo, às vezes, perguntas no nosso Instagram das pessoas querendo saber, assim, nossa, como foi a tua criação, né? E é muito legal que não vou ser eu que vou contar isso. Isso vai vir da minha raiz, né, que é a minha mãe. E eu sempre falo, nós viemos a nossa família é católica. Eu queria que a senhora contasse desde o início, desde a vovó, como foi a sua formação como cristã. É bem fácil, né? Porque é muito presente. Eu sou de uma família profundamente católica. E essa palavra profundamente ela é importante nesse contexto, porque a profundidade a que eu me refiro é porque ela permanece.
até hoje, de tão forte e de tão decisiva que ela foi na minha vida e dos meus 8 irmãos. Sou de uma família de 9 irmãos. 9 irmãos com uma mãe e um pai extremamente cristãos, tias, tios, primos, todos criados num ambiente da Igreja Católica. Abençoados de manhã, bença mãe, bença pai, e abençoado de noite, bença mãe, bença pai, abençoado quando saía, já vou, bença mãe, bença pai, quando voltava, cheguei, bença mãe, bença pai. Quantas vezes por dia eles diziam, Deus te abençoe? Quantas vezes a gente entrava e saía de casa, na hora de acordar, na hora de dormir, nós tínhamos a bênção de Deus vindo da boca da mãe e do pai. E se estava a tia, vinha da tia, se estava a avó, vinha da avó. Então, foi um ambiente absurdamente abençoado. E não era só quando entrava e quando saía. Se adoecia, a coisa ficava mais profunda ainda, porque era o remédio e a oração. Quantas vezes, com gripe forte, com febre, eu acordava com a mão do meu pai na minha cabeça, fazendo o sinal da cruz. E o remédio fazia efeito, mas eu sei que aquele sinal que era feito, acompanhado de uma Ave Maria, de um Pai Nosso, era imbatível, né? E a febre ia embora. Até hoje eu brinco, até com a minha neta, principalmente, com meus netos, que eu sou ótima de tirar febre. Quando eles estão, eu tiro febre, eu já vou aí, eu vou tirar essa febre. O que é que eu faço? Eu faço o que eu recebi quando eu era criança. Então, a minha família é profundamente católica, mas não era uma coisa pesada. Não tinha pecado, culpa, era uma coisa muito leve. A nossa religião cristã, ela foi disseminada no seio da minha família de uma forma muito leve. Então, a gente não sentia uma opressão, não éramos obrigados a ir à missa. Nós íamos, tipo assim, uns pintinhos seguindo a galinha e o galo. Meu pai ia, minha mãe ia, nós íamos juntos. No Círio de Nazaré era a coisa mais linda. Um pai e a mãe com aquele monte de pintinho, que íamos e voltávamos a pé. Eu me lembro perfeitamente da sensação, um ia segurando no outro, né, de estar segurando no bolso do meu pai. Até hoje eu tenho a sensação de que, inclusive a André, quando começa a andar, ela anda muito rápido, igual meu pai. Eu digo, lá vai o seu Santino, né? lá vai o papai. Então, foi uma formação católica leve. Aí nós frequentávamos o clube da igreja que ensinava a bordar, que ensinava a pintar. Ou seja, um tempo em que não havia muitos recursos, né, para você fazer aula de inglês, fazer aula para cozinhar, como existe hoje, não havia o YouTube para aprender. Então a igreja ela fazia muito esse papel, o papel social da igreja, que é indiscutível, né? Através dos tempos, o papel social que a Igreja Católica tem no mundo. Então, as outras igrejas também, mas a Igreja Católica principalmente. Então, a nossa formação é da Igreja Católica. Inicialmente, quando nós partimos para o mundo para trabalhar, casar, viajar e formar já uma vida independente, aí nós fomos tendo contato, eu principalmente fui tendo contato com outras religiões, né? Mas uma coisa era certa, aquela base do bem, ela era muito forte. Minha mãe era uma pessoa boníssima. Eu nunca vi minha mãe chorando. Será que ela não chorava com tudo aquilo de coisa para fazer? Com tudo aquilo de filhos para cuidar? Sem empregada doméstica, sem nada, e nas condições que nós éramos criados? Mas nós nunca vi. E eu vim ter consciência disso depois que eu perdi minha mãe. Mas a minha mãe não... E muito pelo contrário, eles viviam cantando. Quando não eram músicas da igreja, eles viviam cantando a música popular brasileira, né? Os cantores que eles gostavam, Vicente Celestino, Dalva de Oliveira, cantavam. Ou seja, o tempo feliz da minha infância e dos meus irmãos é o que nos sustentou e nos sustenta
E a profundidade da fé em Deus, que fez parte da nossa vida ali, ela permanece. Ela permanece e acho que de uma forma bastante fortalecida, né? Porque as mudanças que aconteceram no mundo, elas fizeram com que a gente tivesse mais conhecimento sobre as outras religiões, sobre os outros rituais, sobre a simbologia que envolve todas as religiões. Então, ao invés de sermos questionadores da fé, nós, e eu posso dizer isso sobre todos os meus irmãos, nós somos pessoas completamente apaixonadas pela fé cristã, por Deus, pela presença de Deus na nossa vida. E quando eu usei a palavra profundamente cristãos, eu sei que isso significa muito, porque você, quando começa a buscar por você mesmo, você vai se aprofundando na sua vida. E todas as vezes que você procura por você mesmo, você vai encontrar com Deus. Mãe, mas uma coisa na sua fala me chama muito a atenção, que é uma diferença sutil, assim, né? Que antigamente, muitas famílias ensinavam os filhos a ter medo de Deus. Né? Medo, Deus castiga. O trovão era Deus que castigava. Mas é diferente você ter medo de Deus do que ter temor a Deus. Fale um pouquinho sobre isso. Eu, sinceramente, o grande mérito que eu vejo na minha mãe e no meu pai é que eles não nos ensinaram a ter medo de Deus. Havia famílias que pegavam mesmo pesado nessa questão. Deus vai te castigar. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Você tem que ser bom. Mas nunca ouvimos essas palavras deles, entendeu? Eles só nos ensinavam a louvar. Tá? E, claro, a seguir os 10 mandamentos, né? Que aí todos os dias você tinha que estar ali, quando fazia alguma coisa, dava uma notícia de que alguém roubou, olha, tá vendo? Está ferindo os 10 mandamentos de Deus, mas Deus nunca foi uma ameaça para nós, entendeu? Então aí que eu vejo o quanto meu pai e minha mãe, eles eram à frente do tempo deles. A minha mãe era muito à frente do tempo dela. Então, todas essas revoluções femininas feministas, né? Não femininas, essas relações, causas feministas que a gente vê hoje, eu olho, admirada, porque minha mãe rompeu essas coisas. A geração de mulheres da minha mãe foi que rompeu verdadeiramente com todos aqueles tabus e aquelas coisas que faziam com que as mulheres se sentissem oprimidas e fossem menores. Eu lembro com muita frequência, principalmente quando eu tenho dúvidas em relação a validade das coisas profissionais que a gente faz. Eu lembro muito da minha mãe cansada depois de um dia de trabalho, quando ela sentava 1h30, 2 da tarde, depois de dar almoço para todo mundo, que chegávamos eu e minha irmã, ou para mexer no cabelo dela, para ficar perto, por ali, conversando. Ela dizia, sentava, olhava para a janela e dizia, eu vou ver aqui na frente da minha casa um carro da Luísa e um carro da Isabel. Meu Deus, a época que ela dizia isso, era tão distante isso para nós, era tão distante da nossa realidade. Então, aí que eu vejo que a questão que a mãe profetiza, né? E eu me lembro da senhora falando para mim, para o Anderson, na época o carro da moda era o Santana. Aí a minha mãe falava, André, vai ter um Santana. Né? Eu lembro também que a senhora fazia isso. Porque a questão da mãe profetizar, isso é uma realidade. Tá? E eu sou do reino das palavras, né? Eu sou formada em literatura. Então, a minha paixão da vida são as palavras. E eu sei que as palavras têm força, têm cor, têm sabor, têm poder. Eu aprendi isso muito, muito cedo. E principalmente dentro da minha casa mesmo, que meu pai e minha mãe não aceitavam que se falassem palavras feias. Palavrão, então, nunca ouvi. Era puritanismo? Não era não. Era bom gosto. Era vontade de viver uma vida bonita. Não é questão de, porque era pudico. Não, era questão de querer viver uma vida bonita
apesar do contexto em que eles viviam, que nós vivíamos, né? Que era um contexto que, se você fosse analisar hoje, você ia dizer que éramos pobres. Mas nós nunca nos sentimos pobres, nós nunca nos faltou nada. E se faltava alguma coisa, nós não sentíamos porque nós tínhamos os dois cuidando dos 9 igualmente. Né? Então, a questão de profetizar o bem, isso eu acredito completamente. Vamos nos ater ao fato de que, no princípio, era o Verbo. Então, as palavras, elas têm um poder, principalmente saindo da boca da mãe, já que eu estou aqui gravando em homenagem ao Dia das Mães, né, esse tema fácil que a André me deu aqui, Deus e mãe. Muito fácil, né? Corriqueiro até para falar. Mas o que me agrada é que é um tema que você não pode tratar superficialmente. Ou você vem e fala profundamente deste tema profundo, ou não tem como você se fazer entender, porque é muito profundo. A história da questão de que a mãe profetiza é uma das maiores certezas que eu tenho na minha vida. Por isso, desde a escolha do nome dos filhos. Né? Imagine que a minha mãe me chamou Maria Isabel. Olha o que ela profetizou para mim. A prima de Maria. Eu não podia dar errado. Olha a responsabilidade. E olha só, eu digo sempre para a Andréia que a herança que eu tenho dos meus pais é a minha religião, né? E a minha formação, o banco de escola que eles me deram, né? Que eu pude fazer de escola pública, do começo até do início do ensino fundamental até o doutorado. Então, a questão de que a mãe profetiza, a mãe, o que sai da boca dela se realiza. Por isso a mãe tem muito medo. Quando ela sente que vai acontecer alguma coisa com o filho, ela se cala, né? Porque sabe que, se ela admitir, pode ser que aconteça mesmo, entendeu? Então, isso não é uma hipótese, isso é uma realidade, porque nós sabemos que nós somos corpo e alma, né? Mas não corpo e alma separados. Né? Nós somos a unidade de corpo e alma. Então, o que a gente sente se traduz no que nos atos que a gente pratica, nas coisas que a gente faz. Tá? Então, a sensibilidade, que é a essência que nos une a Deus, essa sensibilidade, ela que norteia e determina. Tanto é que uma das coisas que eu tenho mais medo é de desejar o mal. Eu nunca desejei o mal para ninguém. E por que eu nunca desejei o mal para ninguém? Porque eu acho que quem mais sofre é quem sente a vontade de desejar o mal, né? Já que você tem todo um poder. Quando a minha mãe teve as filhas mulheres, ela consagrou todas as mulheres a Nossa Senhora, todas São Maria. Então, veja só, eu estou falando de coisas que uma pessoa tão simples priorizou na vida, para mim, e claro que para todos os outros meus irmãos. Eu lembro muito das histórias que a senhora conta, do quanto a vovó e o vovô acreditavam em Deus e o quanto isso era importante para eles, né? E o que eu até falei, eu acho que foi no outro programa que eu gravei, que isso é uma forma de legado também, porque vai passando de geração em geração a importância de Deus na nossa vida, né? E quando a gente tem um filho, a gente espera que ele tenha essa mesma visão e partilhe da mesma experiência com Deus o quanto antes, né? Às vezes vem um pouco mais tarde. Mas eu me lembro de acreditar em Deus desde sempre. Me lembro de acreditar em Deus desde criança. Mas é como eu lhe falei, né? Que parece que depois do deserto que eu passei, daquele desafio gigante que eu passei,
parece que agora ele está muito mais forte, mais presente, ou sou eu que estou muito mais forte, muito mais presente nele, né? Eu tenho certeza de uma coisa. Deus está sempre conosco, né? Eu sinto o sopro da vida há muito tempo, desde que eu me lembro de criança. É aquilo que me impulsionava a brincar, a estudar. É o sopro da vida que Deus deu, que Deus dá em todas as pessoas, né? Deus em nós. Deus diz, viva. E ele não diz vive e vai embora. Ele permanece. Né? E se você for acompanhar todos os estudos da neurociência, da física, principalmente da física quântica, você sabe que há uma evolução tão grande nessas pesquisas que já foi detectada, inclusive, a partícula de Deus em nós. Né? E se você acompanha também os estudos do universo, Carl Sagan mostra muito claramente que nós somos poeiras de estrelas, porque foi detectado em nós o átomo, que é o átomo de Deus, né? No nosso DNA. Então, já pensou se Deus te criasse e dissesse, fica aí, te vira? Não tem como você raciocinar assim, né? Mas, quando a gente é criança, a gente tem tanta firmeza na presença de Deus em nós que você não questiona. Né? Você tem a certeza. Com o passar do tempo, com as experiências que você vai tendo, você vai, até muito por influências de coisas que você lê, de autores, do mundo, influência do mundo, você vai como deixando aquilo adormecer. Aquilo vai adormecendo. Até o dia que você diz, não, peraí. Mas é meio natural, né, mãe? Assim, que chegue uma fase ali, mais ou menos na adolescência, que a gente começa a questionar mais. Talvez para tentar entender um pouco mais de tudo. Assim. Natural. É porque a vida é o caminhar, né? A vida é movimento. O nosso nascer, crescer e morrer é inexorável, né? É o teu caminho. O resto é mistério. Então, se você reconhece que este caminhar ele é um processo que vai sempre te engrandecer, você não tem medo de trilhar este caminho, né? E nem de se encontrar, de se buscar. Eu tenho muito claro para mim, assim, um fato que aconteceu. Bem, eu estava com meus 20 e poucos anos, com a Andréia pequena, o Anderson pequeno, naquela fase de ter filhos e casar, e a responsabilidade, e o choque mesmo de você deixar de ser filha para ser mãe, que é uma coisa impressionantemente difícil, né? É como se você passasse para uma outra dimensão, tá? Não é uma coisa corriqueira. Então, eu estava vivendo exatamente esse momento da minha vida, morando fora, tentando ser uma boa esposa, tentando ser uma boa mãe, começando a carreira profissional, e de repente, não mais que de repente, rapidinho, eu tive a notícia que a minha mãe ia morrer. Assim, um telefonema. Olha, volta que a tua mãe vai morrer, não tem jeito. A gente estava nessa época morando no Paraná, né? Vem que a tua mãe vai morrer. E aquela notícia foi um choque tão grande que eu simplesmente não existi por muito tempo. Eu vaguei por muito tempo. Né? Então, em coisa de 6 meses, minha mãe faleceu e eu fiquei vagando. Eu só sabia que eu estava na Terra porque tinha André e tinha o Anderson e eu tinha que cuidar deles, dar comida. Era só, mas eu estava vagando. E o que aconteceu? Aí chegou um ponto em que eu entrei em depressão. Claro que eu não sabia naquela época o que era depressão. Nem pouca gente sabia, né? Pouca gente sabia. Estamos falando de quê? De 30 anos atrás, né? De 30 anos atrás, por aí.
37 anos Não atrás. vai falar, Não, vai falar só eu, mas que só vão a fazer minha. a conta da minha idade. Não, a minha, a minha. Então, eu não tinha ideia do que era depressão, eu só sabia que eu estava sofrendo e que eu não podia abrir mão de cuidar dos meus filhos, né? Bem, e aí foram meses e meses naquele... Era tão grave a situação que eu morava num lugar muito frio, lá no Paraná, e eu tinha que descer com as crianças. Nos poucos dias de sol que fazia, eu tinha que descer para garantir que eles pegassem sol. Era tão forte que eu descia de óculos escuros. Eu não suportava a luz do sol. E eu tive todos os sintomas que hoje eu sei que são sintomas de depressão. Taquicardia, tudo que vocês conhecem, ansiedade. Eu ia para o hospital com o coração disparado, e aí eu me despedia, não sabia se eu voltaria para ver meus filhos. E isso foram várias vezes. Numa das vezes, acho que um médico, aí é que eu digo, né? E sei, tenho certeza que é quando Deus diz, bota a pessoa na tua, que o representa, né? A força dele. Aí um médico me chamou e falou assim: Isabel, você é professora, não é? Eu disse, sou professora. Aí ele disse, então vou lhe dizer o que você tem. Você tem síndrome depressiva. Você não está sofrendo do coração, você não está sofrendo você não tem um problema de saúde, outro que não seja. Você está com uma síndrome, vá para sua casa, vá para a biblioteca e procure ler sobre síndrome depressiva. Aí eu, no outro dia, fui para uma biblioteca lá e eu lia, e aquilo era eu. Tudo que eu sentia estava ali. Para ver este anjo, deve ter sido o arcanjo Uriel, que apareceu e me disse exatamente o que eu precisava fazer. E lá também ele pediu para eu procurar um psicólogo. Eu procurei um psicólogo, uma psicóloga me atendeu, e eu me lembro que quando eu cheguei na minha primeira consulta, ela disse assim: Isabel, o que trouxe você aqui? Aí eu olhei para ela e só disse assim: a minha mãe morreu. E chorava, e chorava. Todas as sessões eu só ia para lá, e até hoje eu lembro ela pegando o lenço e me dando, Eu chorei meses, né? Até que um dia eu estava neste processo, claro que ninguém conseguia identificar isso, nem eu sabia o que eu tinha, né? Então, lá vai eu falar da Andréia. Chegou a hora. Então, a Andréia era pequena e nós morávamos numa rua, já estávamos morando numa casa, e ela brincava com umas crianças lá da frente de casa à tarde. Daí eu brincava com as crianças. Quando foi um dia, a mãe da menininha lá falou assim, o nome dela Maristela, olha o nome, Estrela, né? Maristela. Ela veio e pediu para a Andréia ir para um domingo festivo na igreja delas. E elas eram adventistas. Olha aqui a minha formação lá, católica. Tá? E eu, por educação, e apenas por educação, deixei que a Andréia fosse para essa igreja dominical. O Anderson era pequenino ainda, né, menor, e ela foi para a igreja. Eu, como disse, deixei por educação. E fiquei em casa preocupadíssima. Meu Deus, ela foi para uma igreja adventista. Meu Deus, o que vai acontecer com ela? Eu jurava que ela ia voltar de lá já. Ela tinha 3 ou 4 anos. Eu jurava que ela ia voltar convertida de lá. Aí aquele dia passou assim, porque passou, né? Porque, como acontece, nasceu o sol, te deu meio-dia, mas não chegava de tarde. Até que chegou de tarde, a Andréia voltou. Quando ela entrou em casa, isso é uma coisa que é maravilhoso, viu? Vocês lembram que eu estava doente, muito doente. Era assustador o que eu sentia. Quando ela entrou em casa, ela entrou pura luz, sorrindo, feliz. E aí, minha filha, veio. Aí fui dar banho.
O que foi que aconteceu lá? Levei ela para a entrevista, né, que a mãe faz sempre. Venha cá, sente aqui com a mamãe, diga o que foi que aconteceu lá, como foi, o que eles te ensinaram, meu Deus. Aí ela disse, olhou para mim assim, botou as mãozinhas e disse, eu aprendi uma música. Eu, meu Deus do céu, agora ela vai ficar cantando música adventista, meu Deus do céu. Aí ela botou a mãozinha e disse, canta para a mamãe. Aí ela cantou assim, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, Deus é amor. Gente, e eu senti o que eu sinto até hoje. Deus chegando com aquela luz e chegando e dizendo para mim, não é? Eu estou aqui. Eu sou amor. E aí eu fui. No outro dia, quando eu levantei, eu era outra pessoa. Eu era outra pessoa. E aí eu também tinha para eles dormirem, eu tinha uma rede lá fora no gazebo. Aí deitavam um do lado, outro do outro. E eu fui me embalar na rede, né? Fui me embalar na rede, com um do lado, outro do outro, olhando para o céu. E aí veio a parte mais forte ainda. Eu estava me balançando na rede e veio o sentimento de que a minha mãe estava me dizendo, quer dizer que eu dei a minha vida para você ficar assim, nesse estado? E veio assim toda a vida dela passando, lavando roupa, fazendo comida, cuidando dos meninos. E não pode ter sido. Como que eu ia ter esse pensamento? Do jeito que eu estava. Quer dizer que eu dei a minha vida para você estar neste estado? E eu fiquei absolutamente curada. Nunca tomei nenhum remédio para curar a depressão nem nada. E a partir dali foi o primeiro momento em que eu fui miraculada. Vocês sabem o que é miraculado, né? Não. Miraculado é aquele que recebe o milagre. Eu não sabia também. Foi uma irmã do Colégio Gentil, muito católica, uma grande amiga, a irmã Josefa, que me disse. Ela tem um cunhado que fez uma cirurgia de transplante de rins, e ela soube, ele veio para o Sírio. Depois que ele ficou bom, veio agradecer, e ela encontrou com ele e disse, mas olha o meu amigo, meu grande amigo, você está bem. Você sabia que você é um miraculado? E aí eu aprendi, né? Então, o primeiro milagre que eu recebi foi a minha cura de uma depressão que eu não desejo que ninguém passe, porque é horrível. E o que é mais importante, né? Hoje a gente tem muita informação. A gente sabe, inclusive, que depressão não dá uma só vez, né? Depende do quanto a tua sensibilidade suporta as coisas que te acontecem, né? Que ferem a tua sensibilidade. Bom, então, essa foi a primeira vez que eu tive certeza, né, que eu senti que eu tinha recebido um milagre. O testemunho, ele é sempre muito forte, né, mãe? E a força do testemunho, ainda que eu, por exemplo, como ouvinte, eu já ouvi essa história algumas vezes, mas ela é sempre muito forte, né? O testemunho é muito forte. E ele permanece, não é? Não estão saindo aqui palavras da minha boca que não estejam carregadas da mesma energia de quando eu recebi milagre, né? E eu recebi muitos outros, né? Pela idade que eu tenho e como Deus gosta de mim, eu até brinco muito, né? Quando eu passo por um problema muito sério, como passei muitas vezes, como todo mundo passa, aqueles que a gente acha que não vai suportar, que aí no outro dia você acorda, abre o olho e diz, eu estou vivo, aí eu brinco e digo, meu Deus, que sopro foi esse que o Senhor me deu, hein? Ainda estou viva aqui, mas soprou mesmo com muita força, né? Então, não é uma coisa que você precise de compêndios, de
diversos tipos de tratamento, não é? Para que você perceba a presença de Deus na tua vida. É só, claro que é fundamental que você tenha na tua infância, não é? Um referencial, né? Não de religião, né? Mas da presença de Deus. Tem uma coisa que eu tenho muito cuidado. Eu acho que meus filhos nunca viram dizer a eles que eu te criei. Porque eu sei que eu não criei meus filhos, foi Deus que criou. Sabe, uma coisa que eu presto muita atenção, às vezes, quando os pais vão brigar com os filhos, né? Principalmente na adolescência, quando eu te criei, eu fiz isso, eu te criei. Aí eu fico triste de ver a oportunidade que aquele pai, aquela mãe, ou aquele tio, aquela tia, aquele parente está perdendo, de fazer aquele ser humano se sentir criatura de Deus, né? E isso se perpetua, né? Eu falo também, compartilho do mesmo sentimento de que a minha filha hoje, a minha filha não é minha, ela é de Deus. E ele me deu essa missão de cuidar dela o melhor que eu possa, né? E especialmente fazendo que ela tenha ciência de que ela é filha de Deus. Exatamente. Tanto ela quanto o Caio está aqui nos bastidores. No próximo episódio eu vou chamar ele para cá. Não quer. Mas que os nossos filhos tenham também essa ciência de que são parte viva de Deus, né? E eu tive muito, muito presente isso na minha infância. Nós tivemos, né? Todos os irmãos, porque isso foi nos mostrado muito cedo, né? Muito cedo. Olha, você é filho de Deus, você respeita, você tem que amar, você tem que cuidar. E, principalmente, quando você perde uma oportunidade dessa de dizer a um colega, que ele é filho de Deus, eu acho que aí você quebra uma barreira muito grande da pessoa, faz a pessoa se perceber como parte da criação. Eu gosto muito, adoro o livro do Gênesis. Eu sou apaixonada por todas as formas de interpretação e artísticas, religiosas, sobre o livro de Gênesis, né? Como Deus criou o mundo. Porque uma das coisas que a gente sente falta hoje, eu sinto falta principalmente, é a questão do respeito à divindade. Né? E o ser humano, ele tem que estar em harmonia com a divindade, né? A divindade, Deus é onisciente, é onipresente. Deus é Deus, né? E nós somos seres humanos criados por Deus. Mas esse respeito à divindade, eu acho que se perdeu muito. Até mesmo dentro da questão dos rituais da igreja. Né? Então, quando você entrava na igreja, que você tinha que cobrir a cabeça, né? Era um respeito à divindade. Né? As pessoas, porque você fica cultuando imagens. Não. O homem, ele é formado do universo material e do universo simbólico. Tá? Não, se os dois não estão em harmonia, há uma quebra, há um desequilíbrio. Tá? Então, os símbolos, eles têm o significado. Né? E quem dá o significado é Deus. Isso significa. E no livro do Gênesis você vê mesmo, né? Faça-se a luz. Tá? Então, quando você não olha a vida assim, com respeito de que existem coisas que são completamente divinas. Sim. E que você vai até o teu conhecimento, o teu intelecto, a tua mente, ela vai até o ponto em que a divindade te concedeu a capacidade para ir. Aí aquela história, quando eu vejo, eu penso numa coisa e busco e procuro aquilo, quando eu não alcanço, eu digo, meu Deus, é contigo.
Hoje a gente vê muito o homem tentando se igualar a Deus. Exatamente. Ter a mesma importância que Deus, né? E eu tenho muito cuidado com isso, que eu sou estudiosa da questão dos mitos, né? Antes de nós termos a internet, etc, 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 o homem, ele disseminava o conhecimento através de fábulas, né? Tem até uma fábula que eu vou contar. Do mito, né? Eu disse que eu ia contar essa em homenagem às mães, quando eu soube que eu vinha para cá. Vocês conhecem a fábula da coruja e da águia? Conhece, André? Não me lembro. Pois é, então deixa eu te dizer como é. Essa é em homenagem às mães, tá? Todas as mães são iguais, né? Então era assim, no tempo em que os bichos falavam, havia a águia poderosa e a coruja sábia, inteligente, né? E a coruja queria ter uma relação harmônica com a águia, principalmente porque a águia, vocês sabem, era uma predadora, né? Saía comendo tudo quanto era filho de todo mundo, né? E aí a coruja viu que uma atitude sábia seria ela se aproximar da águia e fazer amizade com a águia para a águia não comer os filhos dela, né? Aí ela fez amizade com a águia e disse: ó, minha amiga águia, se você sobrevoando por aí ver uns filhotes lindos, os mais lindos que você pode ver, não coma, são os meus filhos. Eles são lindos, as corujinhas são lindas. E a águia pode ficar tranquila, não vai ter problema nenhum. Eu não vou comer seus filhos. Aí tá, passou o tempo, a coruja chegou no ninho, não tinha um filhote lá. Ainda tinha uma pena da águia. Ela comeu meus filhos. Partiu para buscar a águia. Mas como? Você fez isso, você comeu meus filhos? Aí a coruja falou: não, eu comi uns bichinhos feios que estavam lá. A águia que falou. A águia falou: não comi seus filhos, não. Tinha uns bichinhos feios lá, muito feio, não podia ser seu filho. E eu comi. Então, aí se você vai e vê as fábulas do patinho feio, etc., tudo isso, antes da internet, tudo isso tinha uma simbologia muito forte que era passada oralmente, né? Então, quando você percebe que o significado das coisas se perde quando você não dá o tratamento humano, né? O tratamento humano no sentido de que é um ato oriundo de um ser criado por Deus, né? O ser humano é criado por Deus, né? Então, quando você não dá este tratamento, as coisas se perdem. Tá? Então, você olha para uma imagem de um santo, e eu tenho uns 2 ou 3. Um montão. Tem uma galera de santo lá na casa da minha mãe, tem mais de 20. Então, eu não estou cultuando uma imagem de barro. Não é? É o símbolo da fé de gerações, né? de tantas pessoas que sabem o que significa, né? Você ter uma vida santa no parâmetro humano, né? Dentro dos parâmetros humanos. E significa, antes de tudo, você ter uma vida santa que você ama a Deus e respeita a Deus. Né? Então, os símbolos, e dentro da minha disciplina, que eu lecionei muitos anos, Fundamentos da Expressão e da Comunicação Humana. Como alguém pode lecionar uma disciplina dessa? Mas foi a disciplina de concurso que eu fiz. E o que é que ela trata? Ela trata daquilo que fundamenta as relações humanas. Né? E o que fundamenta a relação humana é se compreender no mundo, é estar nesse mundo. Por quê? Como é este mundo em que ele repousa. Aí entra antropologia, sociologia, filosofia, etc, 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 para te dizer o quê? Que você veio ao mundo e Deus te criou para dar significado à criação. Deus criou o homem para que ele pronuncie a criação divina. Sim. Tá? Para que ele verbalize a criação divina. Então, um programa como este não faz mais do que cumprir
a finalidade com que Deus te criou. Tá? Então você verbaliza a criação. E você diz, então, o que muda? O que muda na sua vida quando você reconhece Deus? Muda tudo. Porque você se torna, é como se você passasse por uma outra dimensão. Você olha o universo e sabe que o Criador está presente, né? Está presente a força, o poder do Criador. Eu me lembro muito, aí eu vou contar a história de vó agora. Eu me lembro muito de quando eu brincava com o meu neto, que eu não vou dizer o nome dele, né? Está sentado nos Está bastidores. sentado nos bastidores. E nós jogávamos Mario, né? Aquele joguinho da Nintendo. Nintendo, que tinha mais pistas. Tinha pista no shopping, tinha pista... Era Mario Kart que a Mario senhora Kart jogava. que eu jogava. Jogava muito bem, por sinal. E tinha pista no shopping, e tinha uma pista que era dentro de uma mina. Né? E eu não gostava daquela pista, porque eu caía muito na lava. E eu caía e virava churrasco, né? Aí o Caio me chamou para... Vó, vamos jogar. E vamos. Aí ele foi, ele que operava lá tudo, né? Devia ter uns 6, 7 anos por aí. Aí ele ligou lá tudo, eu me sentei com o controle. Aí eu disse, Caio, mas não coloca aquela pista da mina, que eu caio que eu caio debaixo da terra. Aí toda hora eu caio, não bota aquela, bora na outra pista. Aí ele virou do alto da sabedoria de 6 anos, 7 anos dele, virou para mim e falou assim, vó, você não cai debaixo da terra, você está dentro da terra, porque debaixo da terra é o infinito. Oh. Aí eu, meu Deus, olha só como as crianças sabem que existe o infinito. E se eles sabem que existe o infinito, eles conhecem a força que essa certeza tem. É tão limpo isso. Aí quando você assiste também os filmes de Star Wars, né? Lá vem. A mãe gosta de Star Wars. De Star Wars, que você vê a constante, né, a criação de Deus e a potência, a luta entre o bem e o mal, né, em que o bem sempre vence, o poder de Deus sempre vence. Então você percebe que a concepção da tua vida, ela não pode ser uma coisa vista de um prisma muito estreito, não é? Tem que ser, ela é ampla desde a tua concepção, desde a tua criação, né? Então, e quando a gente entende isso, porque eu acho, inclusive acho que eu já falei aqui também, que de um tempo para cá foi que, aliás, melhor dizendo, quando eu finalmente entendi qual era o meu chamado, né, consegui começar a desenvolver o Cristocast. Quando eu comecei o Cristocast foi quando eu comecei a me sentir mais completa, servindo. Eu sempre falo, eu amo meu trabalho, eu amo minha agência, mas o Cristocast veio preencher algo que eu não sabia o que era, né? A senhora acompanhou todo o processo, assim, e quando a gente finalmente consegue visualizar, sentir que a gente está sendo instrumento de Deus, né? De verdade, assim, é tão forte. Foi quando eu entendi a minha história, que inclusive do nome que a senhora me colocou, né? É o significado profetizado, né, de Deus para os filhos. Vai dar certo mesmo. De Deus para os filhos. Fale um pouquinho sobre isso. Eu acho que veio do que você vive a vida que você sabe viver, né? Você não vive a vida do outro, tá? Você vive a vida que você sabe viver. E Deus sabe que você só pode viver a vida que você sabe viver. Então Ele não te cobra nenhuma excepcionalidade, né? Uhum. Então, eu acho que veio da profecia que foi feita com o meu nome. Porque onde eu me sinto feliz é quando eu sirvo. Uhum. E Isabel era prima, não é? Aquela que ouvia, e é impressionante. Aí, eu já fui atrás, né? Eu não vou nem falar da princesa Isabel aqui, né? Porque
Não é a questão do poder do poder financeiro, né? Que ela que ela era uma princesa, mas a sensibilidade dela com a causa dos escravos, Sim. né, foi de uma grandeza, né, que vem ao encontro de Isabel, prima de Maria. Né? Então, essa energia, este campo energético do bem, né, que é o que uma mãe procura quando vai dar um nome a um filho. Uhum. Né? Então, o que eu sabia, que eu precisava ter um nome que tivesse força, que representasse força, que representasse tenacidade, e, ao mesmo tempo, contrabalançar com a suavidade. Né? Aí, por isso, a Andréia e a Lia. Né? Então, volto à questão da disciplina. E Andréia significa força. Guerreira, né? Força, guerreira. E né? Lia? Luz. E eu me sinto assim hoje. Então, é quando eu me sinto mais completa. Agora. E volta à questão de que Deus criou o homem para que ele pudesse pronunciar a criação. Né? Quando é que você percebe que você está no mundo para pronunciar, para revelar o mundo, para revelar a criação de Deus? Quando você está na presença do outro. Tá? O amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é isso. É a certeza, a concepção de que ninguém pode viver sozinho. Né? Deus criou o homem e o homem ele se percebe no outro. Não é à toa que você segue todos esses passos que eu estou narrando aqui, que segui dos meus pais, dos meus avós, e tem gente que briga com isso ainda, né? Sim. É porque você só se percebe no outro. Tá? Você só percebe que você existe quando existe o outro para dizer você é. Você se percebe no outro, por isso você tem que estar sempre consciente de que pronunciar a criação divina é perceber o outro. Né? E estar consciente também de que nós somos Deus também. Isso. Temos Deus em nós e que a gente precisa despertar no outro até isso, que né? ainda não percebeu. Né? Então, e isso não é uma coisa difícil, nem é pesada. Não acontece só numa cerimônia, num ritual, né? Acontece todo dia. Né? No dia a dia, quando você acorda, quando você encontra... Eu presto muita atenção nas pessoas que eu encontro no dia a dia. A gente olha para as pessoas. Tem uma profissão que eu admiro de uma forma muito intensa, que é o médico. Né? O médico ele é uma pessoa que presta muita atenção na existência do outro. Então, nós temos que saber que o homem existe para pronunciar, Deus nos fez para apreciar e pronunciar a criação divina. Daí, os grandes pintores, os grandes escritores, os romancistas. Eu tenho muita sorte, porque eu sou da literatura. Imagina quem me acompanhou na infância, Monteiro Lobato, só gente muito fraca. Aí até um dia eu ia na estrada assim, e eu vi um para-choque de caminhão, que é escrito assim: sou filha de Deus, irmã de Jesus, sou fraca. E a senhora sempre falava para mim, né? Você é filha de Deus, como é? Você é filha de Deus perfeita e maravilhosa. Eu cresci ouvindo isso. Porque a Seishonoye, né, que não é uma religião, né? Uma filosofia. Uma filosofia de vida. O fundamento da Seishonoye é você se sentir filho de Deus. E Deus te fez perfeito e maravilhoso. Tudo em você é perfeito. O ser humano é perfeito. Né? Se você percebe o vínculo que existe, como você é composto, né? O teu corpo, a delicadeza do que te compõe, é uma obra perfeita. Só Deus para criar. Mãe, e por que vale a pena crer em Deus? Assim, especialmente nesse momento histórico, né? No momento que a gente vive hoje, tão hostil, tão pesado. Por que vale a pena crer?
Só vale a pena crer em Deus, principalmente neste momento que a gente vive, porque a verdade está em Deus. Né? O que a gente está vivendo são ilusões, são distorções, são sentimentos confusos, são atitudes confusas de pessoas que ainda não se concebem parte da criação divina. Entende? Então, você não tem... todos os processos de busca de si mesmo encontram Deus. Todas as ciências, e tem uma comparação, tem gente ainda que se prende nela, entre ciência e religião. Não existe isso, né? Eu lembro bem da história de que os meus pais davam remédio e rezavam. Davam remédio e rezavam. E então eu nunca senti essa dicotomia. E por onde você vai? Se você vai pela neurologia, se você vai pela psicologia, por qualquer ciência você chega a Deus. Né? Basta que você esteja perfeitamente equilibrado entre o que você é e o quão grandioso é Deus. Tem um videozinho curto que a gente encontra no YouTube chamado Pálido Ponto Azul. Não sei se vocês já viram, né? Sim. Que é Carl Sagan. Ele filmou a passagem da Voyager, que faz 45 anos agora, né, que ela está no espaço, mandando imagens do espaço, quando ela passou dos anéis de Saturno. Aí ele estava na NASA lá e achou que era importante se naquele momento ela fizesse uma foto da Terra. E é a foto mais distante e o efeito da foto é uma coisa impressionante. Tem como se a Terra estivesse num faixa de luz assim, no universo. Então, ele descreve ali quão inútil é o homem querer se sentir como este tempo ele procura se sentir o poder sobre a vida dos outros, o poder de definir os destinos diante do pontinho que é a Terra no universo. É a grandiosidade do poder de Deus, da criação divina, diante desses atos. Aí ele faz uma reflexão linda, mostrando que lá naquele pontinho, naquele pálido ponto azul, já passaram tantas civilizações, tantas guerras, tanto derramamento de sangue, e nada disso tornou o homem maior do que a obra do Criador, né? Do que o universo. E aí inclusive ele que diz que nós somos poeira de estrela. Eu adoro me sentir uma poeirinha de estrela. Né? Então é assim, é só assim que eu consigo ver, né? O momento que a gente está passando. Por que vale a pena crer? Porque a gente percebe através da presença de Deus, que nós acreditamos no poder dele, na grandeza dele, que isso é nada. Né? Não é nada, é só mesmo falta de percepção de quem nós somos. Somos poeira de estrelas. E para finalizar, tá vendo como passou rápido? Já? Nossa! Agora que eu estava gostando. Passou rápido. Para finalizar, eu sempre faço uma provocação no bem, que é: Deus existe e eu posso provar. Eu posso provar que Deus existe fácil. Minha filha está aqui, foi criada por Deus e está vivendo um dos momentos mais lindos de encontro com Deus. Tá? Então, Deus existe e eu posso provar. Porque eu existo, porque Deus existe. Deus me criou, Deus te criou, Deus criou a todos nós. Nós somos a prova da existência de Deus. Isso. Então, a gente termina dessa forma, mãe. Eu queria muito que a senhora tivesse vindo aqui. Foi bom? Foi Dei muito conta bom. Do recado? Chorei pouco, me segurei muito. Mas eu tinha muito... Quando eu lhe falei do Cristocast... Esperei que ela esquecesse. A senhora acompanhou toda a minha inquietação, toda a minha preocupação.
né? O teu encontro com Deus foi lindo. Toda a transformação, né? E acompanhando isso, eu quis muito ter esse momento aqui para lhe honrar também, como Obrigada. Minha mãe, como as pessoas que conhecem a Andréa Lia saibam de onde eu vim, e foi desta figura, desta mãe tão especial, tão forte, que me ensinou o que a mãe dela ensinou, que é a gente acreditar em Deus e, acima de tudo isso, confiar extremamente em Deus, que Ele vai conduzir a nossa vida. E só o que eu faço hoje é colocar isso em prática. Eu queria dizer assim uma coisa que é muito importante de ver. As mães se preocupam com os filhos, né? De crescer, de alimentar, de dar segurança, de cuidar. Mas a minha maior preocupação era sentir que Deus é forte na vida dos meus filhos. E quando a Andréa me falou, começou a falar sobre fazer esse programa, eu disse, pronto, agora eu estou sossegada, né? Agora eu posso sossegar porque minha filha está completa. Ela está completa. Vamos nos lembrar que Deus colocou os homens na terra para que eles falassem sobre a criação divina. E esse programa fala sobre a criação divina. E a minha filha encontrou esse caminho. Tá? Então, para mim, eu tenho dito para as minhas coleguinhas, mas que é uma graça muito grande, né, que nós alcançamos. Né? A Andréa agora está completa, plena. Ela tem Deus forte na vida dela, como sempre teve, né? Mas agora mais do que nunca. Muito obrigada pelo convite. E não se esqueçam. Não se esqueçam. Dê um like e compartilhem. Eu quero me ver muito aí. Eu vou contar lá quantos tem lá nos likes. Nos likes, né? Nos likes. Por favor, meus amigos. E é incrível que a gente pode ter 100 anos, mas quando tá do lado da mãe, a gente sempre se sente criança, né? Não tem... E eu sou assim, né, mãe? Eu falo para todo mundo. O que vocês veem aí é o que eu sou lá em casa, às vezes meio bagunceira, meio desastrada, mas acima de tudo tento muito aprender com a experiência da minha mãe, da minha avó, do meu pai, da minha família. E principalmente aprendi a entregar a Deus tudo que acontece. Então, eu quero muito agradecer que você ficou até aí, ficou até agora aí, acompanhando esse bate-papo. Quero homenagear todas as mães que estão aí do outro lado. Você, filho, encaminha para sua mãe, que com certeza Deus vai alcançar o coração dela, vai aquecer ali o coração. Vocês vão ser muito abençoados juntos. Vocês, filhos, honrem sua mãe, seu pai, né? Vocês, mães, abençoem mais os seus filhos, né? A minha geração, por exemplo, esquece, né, de dar a bênção aos filhos, né? Então, façam isso. É a palavra de Deus saindo da sua boca. E antes de eu me despedir, eu vou passar, rapazes, vocês se preparem, porque eu vou passar por aqui, assim, na frente, eu vou terminar diferente hoje. Espera aí. Eu vou terminar do lado daqui, porque eu e você nos vemos no próximo CristoCast. Até lá.